Salve galera, aqui é o professor André Panza do canal Enem e Outras Histórias, passando para mais uma aula de Revolução Industrial através das imagens, aula 3. Vamos embora. Bom, essa imagem, galera, é interessante a gente falar o seguinte. é, a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra e começa a adotar, né, como funcionários, operários das suas fábricas, né, os grandes empresários, crianças e mulheres. Bom, nessa época não havia nenhum tipo de lei trabalhista, não havia um salário mínimo, não havia um férias, não havia aposentadoria, enfim. E a única coisa que existia é a diferença de salários, né, entre homens e mulheres e crianças. Então, e era permitido o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, a realidade era essa. E crianças e mulheres ganhavam bem menos que os homens. E nessas fábricas, a gente vai ver que o trabalho não havia um limite de jornada de trabalho, havia jornada de trabalho de 12 a 16 horas, certo? E o que tanto a criança como a mulher que recebia era irrisório. Servia só para bancar a alimentação, né? E para ele se manter vivo para voltar no dia seguinte para trabalhar mais, tá certo? O camarada trabalhava 6 dias na semana. Era é, alguns autores chamam de a escravidão da era industrial, certo? Foi o início da Revolução Industrial. Então aqui, ó, nessa caricatura, nesse desenho, a gente tem aqui os homens, né? Em geral eram capatazes, eram homens, eram chefes de seção, era o empresário, era o dono. Esse cara com cartola aqui, em geral o camarada que aparece com cartola é o dono, tá certo? E esses caras com um chapéu mais rústico, né? Eram os capatazes, os caras que tomavam conta da produção. Aqui tem parece um outro homem conversando com uma moça. Essa moça, você repara que o vestido dela, a barra, tá toda desfiada, né? Pela pobreza das pessoas que trabalhavam nas fábricas. Olha a roupa das crianças, esses dois garotos aqui, ó. A roupa toda rasgada, descalços, ambos descalços. Olha a outra criança embaixo da máquina e duas moças trabalhando aqui, ó. Essa e essa. Eu chamo atenção para os acidentes em fábricas eram muito comuns. Morria-se muito nas fábricas, certo? Principalmente crianças. Imagina, olha aqui, ó. Certo? Bom, eh, essa imagem agora, e aí é um pouco do que a gente estava conversando anteriormente, né? Você tem cartolas, olha só, os caras aqui, esse pessoal que está aqui, ó, nesse espaço, são os capitalistas, os donos de empresa. Esse cara que está aqui, segurando a perna de uma das crianças, é o cara que está vendendo as crianças. Imagina, tem duas crianças aqui, ó, magras, mal vestidas, maltrapilhos, e eles estão sobre um totem escrito para venda pelo preço maior, pelo maior lance, tá certo? E um martelinho aqui de leilão. Então, e aqui, ó, capitalistas do norte, Northern Capitalist. Então, o que que acontece? Ó, o bolso dele cheio de dinheiro, tá certo? O que que acontece? É, esse cartoon, quando foi lançado, né? E esses cartoons que foram lançados nesse momento da era industrial, eles ajudaram a moldar a opinião pública contra o trabalho infantil. Então, você tem, a partir desse momento, uma busca por legislação de trabalho infantil, que regulamente o trabalho infantil. E
É o que eu falei, alguns historiadores dizem que era a escravidão da era industrial, né? A forma como essas crianças eram leiloadas era como os escravos eram leiloados no cais do porto, quando os navios negreiros chegavam e os negros escravizados eram vendidos. Então era bem semelhante esse processo, certo? A diferença é que nas fábricas eles recebiam um salário, era irrisório, mantinha os caras vivos. E alguns moravam nas fábricas, tá, galera? Alguns moravam nas fábricas. Porém, a maioria tinha suas casas e os bairros operários eram extremamente pobres, certo? Eles conviviam com ratos, com todo tipo de doença, sem água encanada, sem esgoto, enfim. Infelizmente, foi um período complicado no início da Revolução Industrial para o operariado. Ó, aqui umas imagens originais de época, né? Final do século XIX, início do século XX. Olha aqui, as crianças, né? Que trabalhavam em minas de carvão, tá certo? Olha, repara, olha a mão dessa criança aqui com defeito, por quê? Acidente de trabalho. Outros dois aqui, duas crianças operando uma tecelagem, né? Produção de fios, que era extremamente perigoso, tá certo? As mãos, às vezes, agarravam nessas máquinas que tinham agulhas, enfim, vários acidentes. E essas duas imagens aqui de baixo, ó, uma criança descalça, tá certo? Uma menina, não deve passar de 9 anos, ao lado de duas máquinas de linha, né? E esse garoto aqui à esquerda também descalço, todos maltrapilhos, mal arrumados, com roupas, possivelmente era a única roupa que eles tinham. Eram pessoas extremamente pobres, tá certo, galera? Que dependiam desse trabalho para ter algum sustento em casa. Ó, aqui já é uma fábrica onde operam as máquinas apenas mulheres, ó. Todas essas aqui são mulheres, todas mulheres, certo? Então, o trabalho nessa época era operado com mulheres e crianças porque era mais barata a mão de obra. E o industrial, naquele momento, o início da era industrial, o lucro acima de tudo, certo? Não importava o que estava acontecendo, buscava-se o lucro acima de tudo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!